Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês que são novos aqui, não imaginam o que a gente está aprontando. Aqui a gente vai fazer uma série muito interessante com vários vídeos, com convidados super especiais, todos envolvidos na área da saúde, para que a gente consiga principalmente colocar as nossas ideias, os nossos desejos, as nossas intenções de forma clara, explícita e sem cortes. E hoje estou com uma convidada muito especial aqui, que é a Mariana Tibagi. Para quem não conhece, ela é nutricionista e vai bater um papo super legal com a gente. Então fique ligado. Então pessoal, hoje estou com a Mariana aqui, Tibagi. Para quem não conhece, ela é super especial. Conheço ela aí já há um tempão, já mais de quantos anos? Mais de 10 anos, né? Se for contar tudo, 10 anos? passa rápido. Fala a verdade, 10 anos. Que isso? 10 anos. Há 10 anos atrás, onde que eu tava? Nem lembro direito. Tá começando a entender um pouco desse mundo que a gente vive hoje, que pra gente tá um pouco mais fácil, um pouco mais prático, por toda a vivência que a gente teve nos últimos tempos, tudo que a gente veio aprendendo, experimentando, experienciando. Então a gente vai bater um papo bem legal com a Mari hoje aqui. Mari, para começar, fala um pouquinho aí de você, quem que é a Mariana? Então, eu sou Mariana, sou nutricionista há mais de 22 anos. Caraca, olha só. Formada lá na pré-história da nutrição e vim acompanhando aí o crescimento. Trabalhei por 12 anos numa instituição hospitalar, né? Sim. Trabalhei dentro do hospital. Depois eu fui trabalhar com representação de material médico hospitalar e vim trabalhar com você. Novamente. Né? Nós trabalhamos lá no início da Sonesmart, agora virou Sonesnutri e agora estamos juntos novamente. Então nesse período aí fui me atualizando, né? Estudando, tanto na área da nutrição como na área do marketing, como em outras áreas, né, de terapia, tudo para agregar no atendimento do paciente. E agora a gente está aqui juntos novamente. Muito bom, a gente vai conversar sobre muita coisa e principalmente, como mencionei para vocês, a ideia aqui é que a gente consiga expor muitas ideias, as coisas que a gente pensa, os nossos desafios, os pontos de desafio que a gente tem para poder superar, para que assim a gente consiga influenciar outras pessoas que desejam também aí trabalhar de uma forma muito melhor, muito mais bacana, com intenções positivas. A gente entende que o nosso país, hoje, a gente passa por grandes dificuldades, gigantescas, aí, principalmente por conta da pandemia, mas que não só por conta disso, a gente hoje vê um sistema que, no meu ponto de vista, ele está um pouco defasado, ele não funciona de uma forma que eu acho que poderia ser um pouco melhor. E é isso muito por conta são as pessoas. As pessoas elas precisam fazer alguns movimentos, muito no meu ponto de vista, para que a gente consiga sair desse ponto que a gente vive hoje, para que a gente consiga fazer coisas melhores. E aí principalmente com foco no paciente, né? Que é muito que a gente faz aqui. Sim. Tudo que a gente faz é olhando para o paciente. Então a gente melhora todas as nossas competências, as nossas atitudes, a forma como a gente aborda o cliente. A gente melhora só por conta dele. Ele é a razão de toda a nossa existência e da nossa melhoria. Então toda vez que a gente entra em contato com um paciente, ou um paciente vem até a loja, tudo isso é por conta dos pacientes. E a Mari também tem muito como você mencionou, essa vontade de melhorar cada vez mais pensando no paciente, né? Então fala um pouquinho dos seus últimos tempos, quais foram a parte que você entendeu que eu poderia melhorar um pouco mais para poder talvez atender os pacientes melhor? Então, como com uns 10 anos, né, 12 anos de hospital, o que a gente fazia, né? O que a nutricionista hospitalar faz? Chega lá, dá alta para o paciente, independente do dia, às vezes é um sábado, um domingo, uma segunda-feira, somente final de semana, e você vai lá, faz uma orientação de alta para o paciente. Sim. Né? Como nutricionista, né, um paciente que ficou acamado um tempão, e você sabe que a família está ali, né, num grande desespero. Sim. E quando a gente encontra um local que dá esse acolhimento, Sim. é diferente. Sim. Queria eu, na minha época, ter esse local mais próximo, porque assim, na realidade não existe essa mentalidade, né? Sim. O que você tem feito, né, o que a Sonesnutri tem feito é único, né? Que é um atendimento geral do paciente. Sim. Porque pensa você entra com o paciente andando
e sai com o paciente acamado. Sim. Né? Então, esse acolhimento faz total diferença. Sim. E depois que eu fiquei, aí eu mudei de área, né? Então eu conheci o outro lado, né, da representação, o lado da venda. Sim. E agora com a Sones Nutri novamente, né, tem esse lado mesmo do acompanhamento, de conhecer o paciente integral, né? Sim. E eu acho bem legal a nutrição estar junto, estar unida com toda a terapia, porque assim, não existe um profissional da saúde, né? Existem todos os profissionais trabalhando juntos. Sim. E a nutrição, se o paciente não recupera nutricionalmente, a gente não tem melhora nele em nada. Total. Então, esse olhar da Sones Nutri, né, esse olhar de carinho, de acolhimento é único. Exatamente. Esse atendimento é único. E sempre olhando para o paciente de forma integral, né? É uma coisa que eu percebo muito nos dias de hoje, que se olha muito para a doença, né? E eu fico me questionando muitas vezes o que é saúde, né? O que é a saúde em si? E isso é uma coisa que bate muito na minha cabeça, porque eu tenho uma visão minha do que é saúde, né? E quando eu percebo, eu converso com outras pessoas, às vezes parece muito que a saúde é a ausência da doença, né? E não é. Eu não acredito também muito nisso, mas quando a gente vai parar para entender como talvez grande parte da sociedade, da população pensa que eu tenho saúde porque eu não tenho nenhuma doença. Mas será mesmo que eu fico pensando nisso? Mas às vezes eu acho que não, sabe? O que você pensa em relação a isso? Então, a saúde pra mim é tudo, né? Não só a ausência da doença, porque a ausência da doença, às vezes você tá doente e você nem sabe, né? Muitos pacientes oncológicos descobrem já no final, porque achou que tava bem e não fez nenhum exame. Então a saúde é tudo, é o equilíbrio, né? Equilíbrio alimentar, é o equilíbrio do lazer, é o equilíbrio do excesso, é o equilíbrio, né? Então, eu acho que a visão de trazer um equilíbrio para esse paciente e para todos que acompanham este paciente é uma visão única. Né? É promover essa promoção de saúde, é ensinar o equilíbrio para todo mundo que está envolvido no processo. Não só a alta, né? Tá saudável porque teve alta. Não, porque está todo mundo envolvido no processo doente. Acredito muito nisso, acho que esse é o caminho que a gente pelo menos trilhou. Talvez no começo a gente não tivesse tanta noção de o que era isso, como funcionava isso, mas talvez um pouco da forma como eu acreditava lá no começo, que a gente poderia sim cuidar desse paciente, não simplesmente vendendo um produto, entregando um produto para ele e simplesmente esse produto que vai dar a saúde para ele. Esse produto ele vai ser um meio que esse paciente ele possa melhorar aí o seu estado físico, o seu quadro clínico, quando precisa de ganho de peso ou até outras coisas, mas sim toda forma de atender esse cara integral, esse paciente integral e entender qual que é a dinâmica dele, quais são os hábitos dele, o que ele gosta de fazer, qual é a relação que ele tem com as pessoas que convivem com ele, se é familiar, às vezes não é familiar, às vezes é cuidador, às vezes tem uma empresa que cuida desse paciente, mas a gente entender qual é a vida dessa pessoa e como a gente, como empresa, como o Sones Nutri hoje, a gente consegue oferecer benefício para ele, qualidade de vida, bem-estar e que ele se sinta bem. Principalmente que ele consiga ter conforto, ele consiga ter bem-estar, ele consiga ter qualidade de vida e que os produtos eles podem auxiliar para isso, mas eu acho que a relação que a gente tem é o que faz a total diferença, de se importar com essa pessoa, entender quem é esse paciente, entender quem que é a família que está se relacionando, para que a gente consiga realmente cuidar dessa pessoa, que é muito o que a gente leva como propósito, né? Então, vamos cuidar dessa pessoa? Vamos. O que a gente precisa fazer para a gente poder cuidar? E às vezes, algumas ações, alguns atos, eu acho que esses atos muito na forma de afeto, de carinho, que vão fazer com que a gente consiga demonstrar tudo que a gente deseja para esse paciente. Seja, às vezes, entregando um produto para ele na casa dele, a gente tem vários exemplos aqui na empresa, diversos. Tem um que o Jackson, o nosso motorista hoje, ele simplesmente se dispõe a colocar os produtos dos pacientes no armário da casa daquele paciente. Já faz uma grande diferença. Então é um simples perceber e se importar com aquela família, aquele paciente, onde a gente faz um movimento que sim, a gente pensa de forma integral, não simplesmente, eu vou vender um produto porque o paciente se alimenta via sonda, o paciente tem alguma patologia, não simplesmente isso, mas o que eu posso fazer a mais para eu poder te entregar alguma coisa que vai te gerar saúde,
Talvez. Porque não é só o motorista que bateu na porta e deixou, né? É uma pessoa que a família coloca dentro de casa. Total. E é muito importante, né? Quem você está colocando dentro da sua casa, você tem que confiar. E é uma relação de confiança. Total. Confiança e respeito. Então, assim, só um fato, né, de você, entreguei, tchau. Não. Tem o carinho, o cuidado, entrar em casa, provavelmente oferecem para ele um café, uma água, a família se sente acolhida, sim, né? E assim, tem essa liberdade já de estar, né? Sim. E isso faz total diferença para todo mundo. Sim. Né? Tanto para quem entrega, sim, né? Porque ele se sente grato pelo que ele está fazendo. Ele não está só indo lá fazer uma entrega, ele está entregando uma saúde, né? Exatamente. Um carinho. Sim. E quando chega lá, a família também se sente bem por causa disso. Exatamente. E realmente é se importar com a pessoa que a gente está se relacionando. Acho que sim, isso eu vejo, como a gente mencionou, a questão da saúde não é simplesmente... A gente é uma empresa que oferece a saúde. Por mais que a pessoa ela tenha alguma patologia, tem algum quadro clínico ali que esteja debilitado, mas o que o nosso desejo, a nossa intenção e muitos dos movimentos que a gente faz todos os dias é oferecer a saúde. E a saúde através do conhecimento, através do know-how, através da experiência que a gente pode promover para esse paciente, uma experiência positiva, de carinho, de afeto, de importância, de às vezes escutar. A gente tem vários casos que a gente escutou uma necessidade de um paciente e a gente fez algo... Pô, bacana, vamos fazer uma coisa legal para esse paciente, vamos fazer uma surpresa para ele, vamos fazer um brinde para ele, teve casos que a gente cantou até parabéns pro cliente de surpresa. Então, assim, são coisas que, isso, no meu ponto de vista, que está muito relacionado a oferecer saúde, sabe? Não simplesmente a gente conseguir entender que, de fato, a gente está inibindo isso. Não, a ideia é que a gente consiga oferecer um cuidado completo e aí sim, esse paciente ter tudo que a gente deseja, né? E aí sim, a ideia é a gente sim bater um papo bem descontraído, como a gente está fazendo aqui. Tem uma baita produção aqui para vocês que não estão vendo isso aqui, vocês não têm noção do trabalho que deu isso aqui, mas a gente está se organizando, as coisas vão melhorando aos poucos. A gente começou hoje esse bate-papo com a Mari, mas a ideia é que tenham muitas outras pessoas que venham a vir aqui compartilhar ideias com a gente, seus desejos, as suas experiências, as suas dificuldades, os seus desafios e como cada pessoa que pode vir compartilhar um pouco de tudo isso, como é que a gente pode multiplicar isso para outras pessoas, né? E principalmente trazendo alguns valores que a gente como empresa tem muito, que é principalmente a verdade. Então, trazendo a verdade, e a verdade de cada pessoa. Não simplesmente a verdade que cada um... A ideia da verdade que a gente coloca muito aqui é a minha verdade. A minha verdade é as coisas que eu acredito hoje. Mas, se eu sou uma pessoa que eu estou em constante evolução, constante amadurecimento e buscando essa melhoria contínua, pode ser que amanhã eu mude de ideia. E aí as coisas mudem novamente. Então hoje a gente tem os nossos valores, que está muito linkado à questão da colaboração, à questão de mentalidade empreendedora, da questão de transparência nas ações, na comunicação, na verdade e principalmente levar toda a parte de afeto que a gente tem para tudo que a gente faz, seja para os nossos pacientes, para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores e para todas as pessoas que se envolvem com o nosso negócio. E tem muito disso. As pessoas que se relacionam muito com a gente, elas fazem de coração, porque se não for de coração... Não dá certo. Não tem match com a gente, não tem jeito. O interesse, ele é genuíno. Então, assim, quando a gente está aqui nessa produção toda, eu fico muito feliz. Talvez se a gente fosse fazer uma medição de felicidade aqui, ela está transbordando agora. Mas é tipo isso, eu fico muito feliz com tudo isso que a gente tem feito. A gente começou com alguns vídeos mais produzidos, com bastante edição. Vocês acham que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil mesmo. Então a gente tem que superar, tem que se acostumar, tem que aprender, tem que melhorar, e tem que treinar, tem que estudar e tem que fazer melhorando sempre, todos os dias. A gente começou a fazer uns vídeos que está no canal também para vocês acompanharem, que está muito voltado a algumas questões mais técnicas para as pessoas entenderem um pouco, que passam por essa dificuldade de pacientes que se alimentam via sonda, pacientes que eles têm a possibilidade de usufruir da nutrição clínica em si. A gente fez esses vídeos mais produzidos realmente e aqui a ideia é um bate-papo onde a gente coloca nossas ideias e deixa o negócio fluir.
e aí sim a gente consiga aproveitar esses conteúdos para levar para algumas pessoas que sejam interessadas nisso e consigam utilizar isso em benefício da sua própria vida, né? Então a ideia é muito essa. E aí a gente falou muito nos vídeos lá também da parte de nutrição clínica, de dieta enteral, pacientes que se alimentam via sonda. Fala um pouquinho da sua experiência com isso aí, Mari. Então, pouquinho, essa experiência aí eu vou falar que quando eu comecei a trabalhar, né, já estava na transição do sistema fechado, né, então já estava iniciando, né, no Brasil o sistema fechado. Quando eu fiz estágio, a gente só tinha os tetrapacks, assim, as latinhas, na realidade não era nem tetrapack, era latinha. E ainda, dentro das instituições hospitalares, era comum a famosa sopa. Certo. Você não vai nem não saber disso. Eu não lembro disso. Era uma sopa batida e coada, entregue ao paciente. Então, assim, os níveis de desnutrição eram imensos. Sim. Imensos, imensos, imensos. Imagina. E aí eu acompanhei toda essa evolução, né? Sim. A bomba de infusão era algo do outro mundo. Sim. Então... E isso em que ano, mais ou menos? Olha, não faz tempo, mas não faz muito tempo assim não. 98. Tá. Então, faz tempo? Faz. Mas não faz tanto tempo assim. Pouquinho. Então, assim, eu acompanhei todo esse processo desde o início. Então, na bomba de infusão, na realidade, eu implantei na Beneficência, né? Eu e a equipe médica. Legal. Junto com a CrisMed. Legal. Levou a bomba pra lá da LifeMed. Então, assim, desde 99, né, a bomba faz parte da minha vida. Sim. E a bomba é uma bomba. A bomba Ela tem os seus benefícios, mas a gente tem que superar os desafios. eu gosto bastante dela. Eu gosto bastante da primeira, que é a LF 2001, né? Sim. A mais arcaica possível. É a que a gente usa? A que tem aqui, não? É a que é a Interal, Tá. Mas é porque é a mais prática, na realidade, né? Sim. Mais simples. Mais simples e resolve muito. Então, assim, eu acompanhei toda essa evolução. Sim. E foi assim, né? Muito rápido. A evolução foi muito rápida e depois deu uma parada, né? Sim. Porque como toda evolução, chega uma hora que dá uma parada. Mas hoje em dia a gente nem passa na cabeça, né? Eu quero um nutricionista do mundo, pelo amor de Deus, prescrever uma sopa para o paciente. Sim. Mesmo que ele não tenha condições de comprar uma dieta mais cara. Sim. Ele consegue comprar e fazer outras, né, utilizar, a gente tem opções no mercado para todos os níveis, né? Sim. Então, assim, a gente tem que pensar na higienização, pensar em tudo, né? Explica um pouquinho aí sobre a questão da dieta e da sopa, os benefícios de Então, a sopa, na realidade, é aquela verdadeira sopa mesmo, né? Que você vai na feira ou no supermercado e compra todos os legumes, bate no liquidificador e coa. Sim. Isso. Então, se você vê nutricionalmente falando, o paciente não está recebendo nada, né? Uhum. Então, o paciente acamado, ele só vai perder. Sim. E a dieta industrializada, né? Ela tem tudo. Sim. Todos os nutrientes adequados, né? Tem anos de estudo, tudo adequado. E 1 litro dela, ela consegue alimentar o paciente por dia e melhorar as condições nutricionais desse paciente. Óbvio que o nutricionista ele tem que saber fazer essa jogada, até às vezes, né, aumentar aqui, uma caloria aqui, um nutriente aqui, pode até usar alguma outra coisa, se quiser, caseira, mas você tem que confiar muito na família que você está oferecendo, né, e orientando. Mas eu não vejo necessidade hoje em dia, porque tem as dietas em pó, tem os módulos que você pode estar fazendo essa jogada. Sim. E a bomba de infusão é o sistema melhor, né? Sim. Que existe, mas também não é o único, né? A gente não pode trabalhar nele como único em casa de paciente, né? Porque o valor dele é muito alto. Sim. Então a gente deixa ele mais para alguns casos, home care, casa de repouso, porque ele normalmente você programou e ela vai receber. E essa evolução só vem a crescer, né? Sim. E só vem a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Sim. Mas eu acredito muito que ainda tem muito para crescer e muito para espalhar, né? Para todo mundo ainda o que é, qual a necessidade de uma orientação de alta bem feita,
Por que a família tem que ser orientada já antes da alta, não chegar hoje e falar, ó, tá aqui o seu papel e ir embora. Tem que ser uma orientação contínua do profissional dentro das instituições, tipo, sim, dia a dia, olha, se ele tiver alta, ele pode receber essa, entendeu? Para o profissional, no dia da alta também não ser pego de surpresa. Sim. Entendeu? Não é só entregar um papel, né? Você tem, sim, que entregar um benefício, você tem que explicar passo a passo. E o tempo que eu estava no hospital, eu conversava com os médicos e falava, né? Eu falava, quando que ele vai ter alta? Ah, vai ter o dia tal. E já ia conversando assim, eu sempre trabalhei dessa forma bem humana, assim, sem, sim, bem de integrar, né? A gente sabe, a gente conhece. Então, assim, eu já ia conversando, mostrando, explicando. Quem não conhece, ela é nutricionista e vai bater um papo super, né, legal com a gente. Então fique ligado. No lugar da família. Sim. Então a gente sabe que precisa dessa orientação dia a dia até o momento final, sim, onde você já está preparado. Onde o paciente vai ter alta, né? Onde o paciente vai ter alta. E aí, assim, você tem que procurar um lugar que te acolhe, né? Sim. Você tem que explicar e procurar um lugar que te acolhe e dê essa continuidade no tratamento. Sim. Tá vendo, pessoal? Vocês acham que é fácil assim? Eu tenho que ter gente que conhece do assunto, porque montar esses vídeos assim, assuntos técnicos, a minha formação é administração, não é nutrição. Pelo menos por enquanto. Mas a gente vai aprendendo um pouquinho todos os dias. E aí, com o contato com os clientes e tendo pessoas como a Mari, fica mais fácil a gente aprender isso de forma dinâmica, forma engraçada, a gente dá risada, a gente brinca, a gente se diverte, a gente fala besteira. Então, assim, é muito mais gostoso a gente poder aprender. E aí sim, a ideia é a gente trocar todas essas informações. Acho que tem muita gente que às vezes não passou por isso, não sabe, não entende direito a dinâmica de como é que funciona. Então tem muitas pessoas que nunca ouviram falar de uma sonda, já ouviu assim, mas não sabe o que é direito. Pacientes que sabem o que é dieta integral, tem gente que não sabe. E às vezes acontece, tem alguns casos que de repente o paciente precisa daquilo e a família nunca viu, não sabe. E aí, como a gente está falando, existe uma questão muito de como enfrentar esse novo, sim, desafio, né? E foi o que você comentou. Existe todo esse cuidado de entender melhor a dinâmica, de preparar, de ter um planejamento mais adequado, que talvez vai fluir de uma forma mais tranquila com a família, com as pessoas que se relacionam com ele, com esse paciente, né? E acho que você colocou, e eu tô aqui mesmo muito... Realmente você faz muito isso de entender melhor quem que é aquela família, aquela dinâmica, como é que a gente pode contribuir de forma positiva. E aí sim a ideia é a gente trazer outros profissionais, pessoas de todas as áreas da saúde, sejam pessoas que estão no hospitalar, pessoas que estão em instituições, clínicas, qualquer tipo de profissional que a gente entenda que possa agregar valor para o nosso dia a dia e a gente consiga ter um bate-papo, que a gente converse de vários assuntos, para a gente poder entender melhor a dinâmica e a visão de cada um, sabe? Qual é a visão que cada profissional tem, principalmente nessa questão aí de quando o paciente ele precisa desse olhar multidisciplinar, né? Porque assim, cada profissional tem o seu, né, sua área mais ser afim, né? Sim. Então, assim, cada profissional vai saber falar mais, né, explicar mais, mas todos têm que se conversar. Sim. Né? Eu acredito que o sucesso hoje em dia, né, quando eu comecei a trabalhar, era tudo um pouco separado, assim, sabe? Sim. Ainda não existia essa união, né? Eu até falo, assim, que eu acho que a evolução do mundo, né, vai ser todos os profissionais da área da saúde fazerem os anos básicos. E depois, quero ser enfermeira, quero ser fisioterapeuta. Eu acredito que essa vai ser a evolução, porque assim, todo mundo tem que se conversar. Sim. Não adianta eu saber, eu só ter isso, essa disciplina aqui e você não. Então assim, eu acho que todo mundo tem que se conversar. Principalmente quando a gente está falando de pessoas, né? Sim. Eu acredito que as pessoas elas têm que se conectar, elas têm que saber. Então assim, eu sempre procurei muito, né, dentro da minha área, conversar muito com todos os profissionais, né, para saber o que estava acontecendo de fato com os pacientes e com as famílias também, porque também não adianta eu ter um sonho, né, esse paciente eu vou usar a maca balança, se na instituição que eu trabalho eu não consigo, não, tem que pesar e medir, sim, de uma outra forma, né, esse paciente quando ele tiver alta eu vou dar uma dieta XYZ, não.
Não adianta. Isso eu também trago até hoje em dia também para os meus atendimentos de nutrição. Sim. Porque não adianta a gente ter essa ilusão de querer impor algo que não consegue. Então, sim, eu acredito que todos os profissionais estão alinhados mais hoje em dia, já estão mais com essa visão, que as universidades já estejam formando esses profissionais, com essa, sim, visão mais integrativa. Sim, sim. Eu acho muito bacana isso, realmente de interligar todos os profissionais, olhando no propósito de cuidar melhor do paciente e da família. Acho que isso aqui mais faz sentido para o que a gente tende a ter um futuro da saúde, né? Um cuidado totalmente centrado ali no paciente. Como é que os profissionais da saúde eles conseguem ter uma boa relação entre si e ter ali um entendimento de qual vai ser as melhores decisões para aquele paciente, para aquela família. E sim, a gente hoje, no Brasil principalmente, a gente tem uma questão ali financeira que a gente sabe que é uma realidade do Brasil, sim, e que a gente precisa entender quais serão as soluções que aquele paciente vai conseguir fazer o investimento, né? Sim. Será que o paciente vai conseguir fazer o investimento daquelas soluções em si? Será que o paciente vai conseguir comprar os produtos adequados para ele poder fazer um bom cuidado? E o que eu vejo que acontece muito isso, sim, e eu acho que tentar chegar ao mais próximo disso, ao que o paciente precisa com o que ele consegue comprar. Quando a gente joga muito aberto com isso, e principalmente aqui, quando a gente recebe os pacientes, eu percebo muito isso, que o paciente ele até tem o desejo de querer fazer o melhor investimento de um produto que ele precisa, mas às vezes ele não consegue, ele tem que comprar um produto que é um produto mais padrão. E aí como é que a gente, não dá para ser esse? Puta, vamos tentar isso aqui, que esse aqui vai chegar mais próximo disso. Acho que isso é uma coisa bem bacana. Eu acho que isso traz o paciente, né? Isso gera o acolhimento, exato, né? Porque você entende a necessidade, mas você sabe que tem algo que pode substituir e que não vai ter problemas, né, nessa substituição, sem pensar só na venda final. Sim. Quando a gente está falando de uma loja, né? Exato. A gente tem que entender que não é só a venda final que vale a pena, é o acolhimento, é o entendimento, exato, é o paciente se sentir bem, falar assim, eu fui lá e ele me explicou que tem o X, Y, Z e estão todos substitutos e vai dar certo. E ainda tem os vídeos para poder explicar, né? Ainda tem os vídeos para poder explicar. Mas é isso, galera. A gente está chegando no nosso final aqui desse bate-papo que eu tive com a Mariana Tibagi. Conheço ela há um tempinho já, como a gente mencionou. A gente tem uma excelente relação, gosto muito de trabalhar com ela, uma pessoa super positiva, proativa, dinâmica. E aí você viu aqui, a gente dá muita risada. Mas como foi a primeira de muitas, se Deus quiser, então a gente ainda vai fazer muitas conversas, muitos bate-papos, talvez de coisas mais específicas, de alguns temas que sejam relacionados, talvez de algum momento que a gente entenda que vale a pena a gente dedicar esse tempo para isso. E você também que é um profissional de saúde, você tem interesse em talvez bater um papo com a gente, conhecer a gente melhor, a gente está super ativo nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, nosso site, a gente tem hoje 2 lojas, então a gente está bem se atualizando, colocando todos os assuntos que a gente acredita que são pertinentes, coisas que a gente tem a intenção de multiplicar com outras pessoas, como eu falei, a questão do conhecimento, a questão das ações que a gente faz. Então a gente tem compartilhado isso muito nas nossas redes, cada vez mais. Então se você é um profissional e também você tem o desejo de conhecer a gente melhor, se você acredita que você pode, de alguma forma, agregar valor para a gente e para as pessoas que a gente atende também, a gente também tem muito contato com algumas instituições do terceiro setor, que ajudam também pessoas carentes, que às vezes não têm condição de fazer um investimento na suplementação, na dieta, em outros produtos ali para cuidados e higiene. A gente, em alguns momentos, também faz algumas parcerias com eles para poder contribuir de alguma forma. Então, se você é uma pessoa dessa que possa contribuir, não deixe de entrar em contato conosco. A gente está de portas abertas para pessoas que queiram praticar o bem, tenham a intenção de praticar o bem e principalmente sejam pessoas verdadeiras, pessoas que falam a verdade. Então, se você é uma pessoa dessa e quiser estar junto com a gente nessa, pode vir, que vai ser um prazer conhecer cada um de vocês e que a gente consiga multiplicar cada vez mais isso que a gente vem trabalhando e multiplicando com todos os nossos pacientes, clientes, fornecedores, parceiros e todas as pessoas que se envolvem com o nosso negócio. Então é isso, galera. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida, se quiser comentar, compartilhar com outras pessoas que possam ser interessantes, conhecer tudo que a gente bateu um papo aqui e dos próximos vídeos também que vão vir. Eu
a gente agradece também. E é isso, galera. Muito obrigado aí por assistir o vídeo até o final. Mari. Obrigado pelo convite e Vamos prazer. junto. Prazer fazer o primeiro aqui. Vamos junto nessa. É isso, galera. Obrigadão.